Olá, tudo bem? Mais uma vez com você aqui no meu canal, Roberta Nasa. Eu faço vídeos sobre restauração pessoal, sobre superação, porque algum tempo atrás eu tive que superar uma dor enorme de uma separação. E Deus ele tocou meu coração para que eu contasse um pouquinho de como que foi a minha recuperação, de como que foi a minha restauração. E eu gosto sempre de falar também, logo no início dos meus vídeos, que eu sou a favor do casamento, eu sou a favor da restauração de casamentos, mas o meu canal eu uso especificamente para falar sobre a restauração pessoal, porque primeiro você tem que restaurar aquilo que ficou perdido, aquilo que ficou quebrado, aquilo que ficou rasgado dentro de você, para depois você pensar numa restauração de casamento. Eu também gosto de fazer muitas comparações com a Bíblia de coisas que eu passei, porque 100% daquilo que aconteceu comigo foi Deus que teve a capacidade, o poder e a autoridade sobre a minha vida de me tirar de lá, mas eu também tive que fazer a minha parte. Eu não digo nem que minha parte foi 50%, eu gosto sempre de dizer que 100% foi Deus que fez isso, porque se Ele não tivesse me dado forças, se Ele não tivesse ficado do meu lado 24 horas, jamais eu estaria aqui para poder contar esse testemunho para você. E eu procuro ajudar você de alguma forma, contando um pouquinho daquilo que eu tive que fazer, daquilo que eu tive que renunciar, daquilo que eu tive que superar, daquilo que eu tive que olhar para dentro de mim mesma para poder ver que estava atrapalhando o meu crescimento, que não era daquele momento que meu marido tinha saído de casa, mas de coisas anteriores ao nosso relacionamento que já vinham acontecendo comigo. Eu só estava replicando relacionamentos e acontecendo a mesma coisa. Antes do meu marido sair de casa, há muitos anos atrás, eu tive um relacionamento com um rapaz, era de namoro. Esse relacionamento ele durou 3 anos, ele também foi embora, ele também me deixou, me abandonou, né? E isso não acontece por acaso, né? Então eu percebi que eu precisava olhar para dentro de mim mesma para restaurar a minha fé em Jesus, para restaurar a minha esperança nele, para restaurar tudo que tinha se quebrado, tudo que tinha se perdido, né, com o tempo, a minha esperança, a minha expectativa que sempre estava no homem. Então Deus ele fez com que eu retomasse o caminho de volta e ele me resgatou desse fundo de poço. Eu gosto sempre de fazer comparações com a Bíblia, como eu acabei de falar para vocês, e eu gosto de compartilhar com vocês experiências dos homens e das mulheres que superaram as suas dores, né? Tem um versículo que eu gosto muito, que ele está lá no livro de Romanos 12:2, que fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, né? Então ela fala sobre transformação de mente. Quando nós queremos ardentemente, quando nós queremos loucamente sair dessa dor, sair desse lugar de deserto, sair desse fundo de poço, a gente experimenta várias coisas, a gente faz várias coisas, a gente ouve muitas pessoas, e quando a gente se deu conta, a gente só fez igual o povo lá no deserto, né? A gente só andou em círculos, continuou no mesmo lugar. Então só a partir do momento que a gente entende que a gente tem que renunciar a algumas coisas que nós acreditávamos, que nós temos que renunciar àquilo que a gente vinha colecionando, né? Desde muitos e muitos anos na nossa vida, a gente consegue sair desse lugar. Eu confesso para vocês que quando eu estava nessa época, que isso aconteceu há pouco mais de 3 anos, eu já tinha entregado meus pontos, eu achei que a minha vida ia ser uma tristeza sem fim, porque eu me vi sozinha, eu me vi sem recursos financeiros, eu me vi literalmente no fundinho do poço. Eu quero compartilhar com você uma historinha bem simplesinha de um burrinho. Não sei se você conhece essa história, mas essa história é bem o que aconteceu comigo mesmo, né? Esse burrinho caiu dentro de um poço, caiu dentro de um buraco, e ele já estava já cansado de trabalhar, ele já estava cansado da lida dele lá, e o dono dele fez tudo para poder tentar tirar ele lá de dentro, e quando viu que não conseguiria tirar, ele chamou os amigos, né, para poder ajudar a tirar ele de lá, e quando ele viu que não tinha sucesso em tentar tirá-lo de lá, ele começou a jogar terra, né? Os amigos dele e ele começaram a jogar terra, e o burrinho
pensou imediatamente, eu vou morrer, né? Porque agora é o fim da minha vida, eu vou morrer. E ele rapidamente ele pegou e quando os homens jogaram, né, jogavam a terra em cima dele, ele usava aquela terra para fazer os montinhos e ia subindo. E quando o dono se deu por conta, ele saiu de lá sozinho e aproveitou aquela chance, né? Ele pensou rapidamente, ou eu morro ou eu vou fazer alguma coisa por mim mesmo. Então foi o que aconteceu comigo, né? Quando a gente está nesse fundo de poço, parece que a gente atrai, né, ainda mais coisas ruins para a nossa vida e a gente não tem outra alternativa. Ou melhor, a gente tem uma alternativa, ficar lá dentro e morrer, né? Não só morrer espiritualmente, mas a gente morre nas nossas emoções, nos nossos sentimentos e a gente acaba morrendo fisicamente, né? Porque uma pessoa que não quer se alimentar, uma pessoa que não quer ver a luz do dia, uma pessoa que não quer se movimentar, ela vai morrendo aos poucos. Então é isso que acontece com a gente quando a gente está no fundo do poço. E quando eu estava ali no fundo do poço, foram muitas as humilhações, foram muitos os constrangimentos. Eu sempre falo para vocês, parece até que meus vídeos são muito repetidos, mas eu sempre gosto de falar porque é uma história real, é aquilo que realmente eu passei. Então, quando eu vi que eu estava ali, naquele lugar, me fazendo de vítima, passando por muitas humilhações e vergonhas, eu não tive outra alternativa a não ser pegar aqueles punhadinhos de terra e subir e sair daquilo ali. Mas esse processo, até a gente sair do buraco e até a gente chegar lá em cima, é um processo doloroso, é um processo no qual a gente tem que ter resistência, a gente tem que ter firmeza, e a minha firmeza foi 100% Deus que me deu, foi 100% Ele que fez com que eu saísse dali, mas a única força que eu fiz foi clamar o nome dele, pedir para Ele me tirar daquele lugar, porque eu não queria, na verdade. Eu queria que alguém me tirasse, que alguém me socorresse. E quando eu vi que Deus já tinha feito a parte dele, eu tinha que fazer a minha, eu comecei a sair daquele buraco. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu sempre falo, eu estou curada das minhas emoções tóxicas, das coisas que eu passei naquele momento que eu estava lá, porque a gente fica muito amargurada, a gente fica muito constrangida, a gente atrai, né? Atrai ainda mais situações que nos colocam lá para baixo. Eu me lembro que eu estava numa viagem que eu tinha feito, né? Uma viagem para eu poder colocar a minha cabeça no lugar, porque o lugar que meu esposo saiu de casa foi o lugar que eu continuei. Então ali tinha muitas lembranças, ali tinha muitas coisas que eu tinha passado, estava passando naquele momento também de dor. Então eu fiz algumas viagens a passeio, né, para me recuperar. E eu estava na rodoviária, eu me lembro como se fosse hoje, eu conheci uma mulher que estava vindo para o mesmo lugar que eu, sentamos juntas no banco, né, do ônibus lá. E ela veio contando a história dela de vida pra mim. E coincidentemente a história dela parecia com a minha, né? Então, assim, meu Deus, a mulher veio contando que o marido dela tinha traído ela, que ela tinha batido na mulher, mas eu não bati na mulher, nem conheço a mulher. Mas, assim, uma história semelhante à minha, as pessoas, né? A gente vai atraindo essas pessoas pra gente. Eu não sei se acontece com você a mesma coisa, né? Então eu resolvi dar um basta, depois que eu consegui sair literalmente do fundo do poço, eu resolvi dar um basta naquilo ali, porque aquilo ali estava me adoecendo ainda mais. Eu estava gostando, vamos dizer assim, de me fazer de vítima. Só que eu nem podia me fazer de vítima, porque eu tinha que me sustentar, eu tinha que sair para trabalhar, eu tinha que fazer qualquer coisa, porque eu não tinha uma pessoa assim que pudesse me bancar, vamos dizer assim, né? 24 horas, apesar de que eu sempre trabalhei, né? A palavra certa não é nem bancar, vamos dizer assim. Eu sempre trabalhei, sempre gostei de trabalhar, e às vezes eu até me sentia culpada quando eu parava para poder ver um filme, porque eu vivia trabalhando. Eu falei até bancar, mas foi até força de expressão, né? Mas esse período que eu passei de quase um ano, eu tive apoio, né, de uma pessoa da família que ela me ajudou nas minhas necessidades básicas, mas junto a isso eu procurei trabalhei mesmo. Na época a gente trabalhava com artesanato, eu e meu esposo, a gente trabalhava junto com artesanato, a gente vendia para lojas aqui na região onde nós moramos, a nível Brasil também. Então a gente trabalhava junto. Então quando ele saiu de casa, eu me vi sem o que eu vou fazer se eu trabalhei praticamente a minha vida toda com ele, né? A gente trabalhava junto e eu tive que começar a fazer isso sozinha, começar a comprar material, a começar a vender, a começar a fazer divulgação, cobranças e etc, e etc, e etc. E assim eu fui indo. Só que Deus foi me levando para um outro lado, porque na mesma proporção que eu ia trabalhando bem devagar nessa profissão que eu estava junto com ele na época,
vinham pessoas com a mesma situação que a minha e eu começava assim, da minha dor, do meu jeito, a ajudar essas pessoas, falando assim, na verdade eu estava sofrendo, eu era a tristeza, né, em forma de gente, a opressão em forma de gente, mas Deus estava enviando pessoas para poder eu ajudar. E eu falava com o Senhor, meu Deus, como que eu vou ajudar essas pessoas? Como que eu vou fazer isso por elas se eu nem estou vivendo isso, não estou vivendo restauração em mim, não estou vivendo restauração de casamento, não estou vivendo nada, absolutamente nada. Eu estou caída, como que eu vou levantar outra pessoa? E Deus, ele, pela misericórdia dele, ele sempre trazia essas pessoas, sempre me dava uma palavra de conforto para dar para essas pessoas, e assim eu fui me interessando pela terapia, mas porque eu fui também usando algumas técnicas terapêuticas na época para poder sanar a minha dor, que na verdade não sanava nada, né? Mas me ajudaram em algumas coisas, algumas técnicas. Só que na verdade a dor, a mágoa, a falta de perdão, tudo ainda estava dentro de mim. Então aquilo ali, aquelas técnicas, elas iam um pouco que camuflando momentaneamente a minha dor. Mas eu vi que verdadeiramente eu precisava entender o que estava acontecendo comigo e assim eu comecei a estudar, não só na área da mente, né? Mas também na área espiritual, para entender o que estava acontecendo, não só comigo, mas por que o casamento tinha acabado, por que meu marido tinha saído de casa, por que eu estava daquele jeito, entendeu? Então eu fui buscando conhecer tudo o que estava acontecendo comigo, e assim eu me formei, tive algumas formações, né? E Deus foi me abençoando e fui começando a viver daquilo ali, fui começando a fazer atendimentos e fui começando a ajudar pessoas e Deus me ajudou nessa relação e hoje praticamente, né, eu vivo disso. Eu tenho um emprego, né, na cidade aqui onde eu moro, que eu trabalho 2 vezes na semana, ajudo mulheres também de uma outra forma, né, de uma outra forma terapêutica, mas a minha fonte de renda mesmo, o meu trabalho mesmo é como psicanalista. Então hoje Deus me deu essa honra, né? Deus me deu essa incumbência de ajudar outras mulheres através da psicanálise, através delas entenderem o que está acontecendo com elas. Mas falando nisso também, que eu não quero só me ater nessa parte, né? Eu quero trazer para vocês um pouquinho do que é a neuroplasticidade. A neuroplasticidade, trazendo lá para Romanos 12:2, como eu falei para vocês, ela é como que eu vou dizer, a facilidade que o cérebro tem de se desenvolver, de aprender coisas novas, de processar coisas novas, porque quando a gente está no deserto, né, aconteceu comigo, a gente não tem capacidade de aprender mais nada. Eu tive que reaprender. É como se o cérebro, né, como se a gente passasse, a neuroplasticidade, é como se a gente passasse por um trauma, uma lesão, né, no nosso cérebro, pessoas que realmente passam por situações, vamos dizer assim, de acidentes, e aquelas pessoas têm que reaprender a comer, reaprender a andar, reaprender a fazer tudo como ela fazia antes, né? Então, trazendo para as emoções, eu estava praticamente morta, vamos dizer assim, né, nas minhas emoções, mas eu tive que reaprender a andar com Deus, reaprender a viver experiências novas com Ele. Então eu me abri para isso, eu me abri para essas situações que a vida foi trazendo para mim. Então eu aprendi, né? Você lembra que eu falei para você que eu antes trabalhava com artesanato e eu tive que reaprender, né, a caminhar, porque eu fiquei parada, né, no meu tempo, esperando o tempo de Deus chegar, Deus se movimentar. Então Deus me fez reaprender a caminhar sozinha, reaprender a estabelecer coisas na minha vida, meus limites, minhas conquistas. Então Deus me fez abrir um leque de opções para mim e eu tive que mergulhar naquilo ali para eu reaprender a viver. E Deus, ele fez uma como que eu vou dizer, ele fez uma nova história na minha vida, né? Ele me ensinou a me amar, ele me ensinou a me respeitar, porque a palavra de Deus, ela fala que nós temos que amar a Deus acima de qualquer coisa e ao próximo como a nós mesmos. Então, se eu não amasse a mim, se eu não me respeitasse, se eu não me honrasse, como que eu ia honrar uma pessoa que eu futuramente tivesse um relacionamento?
como que eu ia gostar de alguém, seja essa pessoa de forma conjugal, né, de forma de relacionamento conjugal, ou até mesmo meus filhos que ficaram. Então eu tive que deixar um pouquinho todas essas pessoas na gaveta, deixar um pouquinho essas pessoas viverem a vida delas. Claro que filhos a gente não tem como deixar na gaveta, né? Mas assim, os meus filhos, eles não são menores de idade. Na época que meu esposo saiu de casa, eles não eram menores de idade, e ele já tinha uma, né, inclusive ele já até me deu uma netinha, e o outro na época tinha 15 anos. Então eu não tive que parar minha vida para cuidar deles. Então assim, eu tive que deixar eles na gaveta um pouquinho, porque eles conseguiam resolver as coisas deles, mas eu estava ali presente, eu estava ali ajudando, eu estava ali apoiando, mas eu tive que sair de cena para poder cuidar de mim. E só então eu consegui cuidar dos meus filhos, só então eu consegui cuidar das outras coisas que estavam fora. Então, quando eu trago essa proposta para você raciocinar e para você pensar sobre Romanos 12:12, sobre a neuroplasticidade, é para você entender que o que aconteceu comigo, e talvez é o que está acontecendo com você também, que agora, talvez agora você esteja num lugar que é um fundo de poço, talvez você agora esteja no seu quarto mesmo, né? A gente fala fundo de poço, mas é de forma generalizada, de forma de comparação, né? Você esteja no seu quarto achando que você está morta, que você não tem mais como aprender nada, como fazer nada, como você de repente mudar a sua rota para um outro trabalho, mudar a sua rota para uma outra profissão, porque a minha vida inteira eu trabalhei de telemarketing, eu trabalhei como auxiliar de cozinha eu já trabalhei como operadora de caixa, e fiquei um bom tempo da minha vida trabalhando com artesanato, né, como artesã, porque é uma coisa que eu amo muito, que eu gosto. Mas Deus, ele fez um terremoto na minha vida, né, de uma forma geral, né, quando meu marido saiu, eu fiquei desempregada, né, a gente ficou desempregada, eu fiquei sem renda, aquela coisa. Deus fez uma reviravolta na minha vida, que ele me direcionou para um outro lugar, que hoje eu ajudo pessoas, que hoje eu ajudei a mim mesma, e hoje eu ajudo pessoas, e hoje Deus, ele me honra de uma forma diferente, que hoje eu percebo que eu estou fazendo algo para ajudar alguém de verdade, não que antes eu não fizesse, mas você vê como que nós já temos essa capacidade dentro de nós de aprendermos coisas diferentes, que às vezes a gente fala assim, por exemplo, quando ele saiu de casa, eu estava com 48 anos e hoje eu tenho 51. Então, se você pensa, eu já não tenho mais capacidade de aprender nada, há muitos anos atrás, eu fiz várias faculdades, não terminava, por cabeça dura mesmo, por egoísmo, eu não terminava, porque eu achava assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, fazer faculdade, aquela coisa toda. Aí começava a faculdade, parava, começava a faculdade, parava. E só depois disso tudo que aconteceu comigo, né, depois dessa separação, que eu fui de fato parar para pensar em mim, saber o que eu queria, saber o que Deus tinha planejado para mim, porque não sei se acontece com você ou se aconteceu com você. Quando realmente eu permiti que Deus entrasse na minha vida, Deus foi me dando muitas revelações, ele foi me dando muitos direcionamentos, até hoje ele dá. Então Deus foi me permitindo olhar para mim mesmo e falar assim: Roberto, o que você quer da sua vida? Né? Você tem colocado a sua esperança no homem, você tem colocado a sua expectativa no homem, você tem colocado toda a sua vida na mão do homem, né? E agora é só você. Então o que você tem que fazer agora? O que você pode fazer? O que você quer fazer? Né? E essa resposta, né, que eu dei para Deus, né? Eu quero fazer a sua vontade, né? A minha resposta para Ele. E a partir do momento que eu dei essa resposta para o Senhor, a partir do momento que eu abri a minha vida para que Ele pudesse trabalhar, ele foi me dando direção das coisas que eu tinha que fazer, mas eu contando assim para você, parece que foi uma coisa assim, do dia para noite, foi de uma semana para outra, foi de um mês para o outro, não foi. Isso demorou, eu mesmo assim, no sofrimento, na dor, na angústia, na humilhação, isso durou mais ou menos um ano. E eu acho ainda que foi muito tempo, porque eu ainda relutava,
em aceitar que Deus ele queria fazer uma transformação em mim. Eu relutava em querer Deus deixar, em permitir que Deus mexesse em algumas áreas da minha vida que eu sabia que tinham que ser mexidas, que precisavam ser mexidas. Eu relutava em querer admitir que a culpa, né, eu tinha 50% de culpa, de responsabilidade em relação àquilo ali. Então eu fui relutando em muitas coisas, mas somente quando eu permiti que Deus, de fato, mexesse aonde eu não queria que Ele mexesse, que isso durou mais ou menos um ano, Deus começou a fazer as coisas começaram a acontecer. Então, assim, o que de verdade eu quero falar para você hoje, o recado que eu tenho para falar para você hoje, né? Fazendo essa comparação de Romanos com a neuroplasticidade, né? Que tem tudo a ver com o que eu estou falando para você, né? Permita que Deus faça a mudança completa na sua vida, permita estar aberta para mudanças, para aprender coisas novas, para fazer coisas novas. Talvez você tenha um sonho guardado aí dentro de você que você já está há muito tempo deixando ele morrer, há muito tempo fazendo com que ele seja esquecido dentro de você. Às vezes você tem sonhos lá da sua infância que por conta de circunstância da vida, esses sonhos foram esquecidos, essas coisas foram esquecidas, como aconteceu muitas e muitas vezes comigo. Eu tinha que trabalhar, então não podia estudar para fazer tal coisa. Então eu fui deixando os meus sonhos morrerem. Não por culpa do casamento, não por culpa dos meus filhos, mas é porque realmente eu me acomodei com aquilo ali, eu me procrastinei com aquilo ali. Então às vezes você tem um sonho e tá achando que, agora eu tô já com 50, eu tô com 60. Quantas e quantas pessoas a gente vê dando testemunho, falando das suas experiências pra gente, que começou a vida depois dos 70, começou a vida depois dos 80. Esses dias mesmo eu vi uma moça, um vídeo sobre coisa de academia, e eu vi uma senhora de 80 anos, me deu um banho de disposição, corpo malhado, e às vezes quando eu olho esses vídeos assim eu fico até com vergonha, mas é isso que Deus faz. Mas o primeiro passo quem tem que dar é você tem que dar o primeiro passo para que Deus ele venha trabalhar na sua vida, permita que Deus transforme a sua mente, permita que as coisas novas venham até você, porque eu sempre falo, a restauração de casamentos, ela não é tudo aquilo que Deus quer da gente, né? Deus ele é o dono da família, o idealizador da família. A família é um projeto de Deus, mas antes Deus quer fazer em você, Deus quer restaurar você. Lembra que na Bíblia, todas as pessoas que conquistaram cidades, que conquistaram reinos, conquistaram nações, começou a partir dela, somente dela, começou a partir de uma pessoa. Então, não se importe com o que o outro está fazendo, não se importe se o outro está feliz, né? Que isso é uma felicidade ilusória, que nós sabemos que não existe felicidade se não for através de Jesus Cristo. Não se preocupe com isso, porque a gente planta e a gente colhe. Talvez você, assim como eu também, eu colhi alguma coisa que eu fiz no passado. Porque, não sei se eu já falei para vocês aqui, eu aprontei dentro do meu casamento. Eu fiquei com pessoas, não tive relacionamentos íntimos, mas eu abri a porta para que isso acontecesse. Então, assim, quem sabe eu também não colhi aquilo que eu plantei no passado, né? Quem sabe não, de certo que eu colhi. Então, pensa nisso que eu falei, bora fazer as coisas que tem que fazer, botar a mente para funcionar, porque eu tenho certeza que Deus vai te mostrar uma porta, Deus vai te mostrar uma situação, Deus vai te mostrar uma nova profissão, Deus vai te mostrar algo novo na sua vida que você vai ver que vale a pena primeiro buscar a sua restauração nele, primeiro buscar a sua transformação nele, e depois você vai ver que se tiver que acontecer, o restante das coisas vão acontecer como Deus quiser, na hora que Ele quiser. E se também não acontecer, o importante é que você esteja bem com Ele, o importante é que você esteja saudável, que você esteja bem, que você encontre a verdadeira felicidade, que não está na mão de ninguém a não ser de Jesus Cristo. Amém? Eu espero que você faça bom uso de tudo aquilo que eu falei aqui para você. Eu também sempre gosto de colocar aqui nos meus vídeos, na descrição, dicas de livros que eu li, que me abriram minha mente, que me ajudaram. Alguns eu já li, outros eu ainda vou ler, porque já estão na prateleira para poder serem lidos, que vão te ajudar também a sair desse lugar, a enxergar, ter uma visão de mundo muito melhor, vão ajudar a curar suas feridas, ajudar você a se levantar daí, olhar para você e saber que vale a pena você levantar desse lugar e descobrir algo novo,
que Deus tem para você. Lembre-se, Deus, ele é aquele que nos dá oportunidades todos os dias, as misericórdias dele se renovam a cada manhã, e eu tenho certeza absoluta, o que Deus fez na minha vida, ele vai fazer na sua vida também, mas você tem que dar acesso para ele fazer isso na sua vida. Amém? Até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Tchau, tchau.